Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos testando esse formato aqui de podcast, ainda estou me ambientando, me acostumando com como produzir e tudo mais. O tema desse programa é obediência total. E aqui eu estou falando sobre um estudo bíblico que a gente fez sobre o que Jesus fala a respeito de obediência no livro de Mateus. Espero que você goste, espero que você curta, que possa te edificar. Envie para mais pessoas, para quem você acha que essa palavra possa edificar. Beleza? Tamo junto e bom episódio aí. Nossa igreja inteira ela tá fazendo a leitura do Novo Testamento em 90 dias. E observando alguns textos e alguns paradoxos, eu comecei a pensar sobre isso. Do quanto a obediência ao Novo Testamento é mais tecnicamente difícil do que no Antigo Testamento, né? Quando lemos Mateus 5, o próprio Cristo ele está falando algumas leis que ele, agora como sacerdote, está ajustando a maneira de enxergar essas leis, né? Então, em Mateus 5,17, ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E aí ele prossegue no verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassineis, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Percebe como essa é uma lei muito mais difícil de colocar em prática? No Antigo Testamento, se eu matasse, se eu fizesse, se eu agisse, eu era julgado pelo pecado. Agora, se eu pensar, se eu me irar, e Jesus eleva o pecado, então, a um nível de intenção. Então, olha que interessante. No verso 27, ele continua: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então imagina só, antes se eu me deitasse com uma mulher, eu adulteraria. Percebe como ele eleva esses pecados a um nível de intenção, a um nível onde eu não preciso praticar tudo para estar em pecado. Basta eu estar com a minha mente impura, com o meu coração impuro, com o meu coração nas coisas erradas, né? E eu estarei em pecado. Em Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu não vou aprofundar na teologia desse trecho porque tem vários estudos teológicos em cima disso. Eu quero me ater a um ponto que é óbvio que o próprio Cristo deixa aqui no verso 21. Ele fala: só entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, isso é muito interessante, porque o próprio Cristo está nos chamando a um caminho de obediência, a um caminho de conduta elevada, de conduta em padrões celestiais, não em padrões humanos. Seria muito fácil se cada um fizesse o que acha correto aos seus próprios olhos, mas nós temos aqui uma chamada a levar em consideração os padrões divinos de certo e errado. É o que Deus considera correto e incorreto, e não o que eu acho, e não o que eu penso. Em Hebreus capítulo 11, verso 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Um ponto aqui muito interessante é que eu vejo que tem muita gente hoje em dia recebendo a Jesus somente como Salvador e não como Senhor. Mas pela Bíblia a gente não tem como desvincular uma coisa da outra. Jesus, ele não vem com o objetivo de ser o nosso Salvador. Ele vem para ser Senhor. Tanto que naquele tempo existia uma grande expectativa em cima do Messias de que ele viesse para assumir o trono, de que ele viesse com poder militar, de que ele fosse confrontar os políticos daquele tempo, né? Mas na verdade, Jesus ele vem para ser Senhor. Senhor, e não só Salvador. Ele salva por consequência de ser Senhor. Em Romanos capítulo 10, 9, nós lemos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então percebe, ter a Jesus como Senhor da minha vida implica que Ele manda e eu obedeço. Ele dá a diretriz e eu sigo. Ele faz as regras do jogo e eu jogo o jogo. Lembrando que uma obediência aparente, ela é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Então eu não posso fingir que estou obedecendo
porque eu não tô. Eu não posso obedecer só um pedacinho da palavra de Deus e desobedecer o resto, porque eu não estou obedecendo. E aí nós entramos na parábola dos 2 filhos, que está em Mateus capítulo 21, verso 28. E o próprio Cristo está dizendo: o que acham? Havia mais um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o primeiro fala, ele aparenta desobedecer: não quero. Mas depois ele muda de ideia e obedece. E aí o pai chega no outro filho e diz a mesma coisa. O filho responde: sim, Senhor, mas não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? As pessoas respondem: o primeiro. E Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ele estava falando isso aqui para um povo judeu, para quem Jesus já estava vindo. Ele era o Messias entregue para os judeus. Só que mais do que isso, Jesus também era o Messias entregue aos não-judeus, aos publicanos, às prostitutas, aos pecadores, aos doentes, né? Então nós vemos aqui ele falando que o primeiro filho foi o que obedeceu. O primeiro filho fala: não quero, eu não vou. E depois vai e obedece. Em que esse cara se assemelha aos publicanos e às prostitutas? Os publicanos, naquele tempo, eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus, que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo em nome de Roma. Então, muitos publicanos cobrava imposto a mais para ele tirar uma querelinha para ele, enriquecer indevidamente. Então eles eram odiados pelos judeus. As prostitutas é um exemplo, da vasta gama de pecadores judeus e não judeus que estavam recebendo Jesus como seu Senhor. E ele está falando: essas pessoas que estão reconhecendo o meu senhorio, que antes falaram não e agora estão falando sim e me obedecendo, eles estão entrando no reino dos céus antes de vocês, que falam sim, Senhor, mas vivem uma vida de aparência, vive uma obediência aparente ou uma obediência parcial. Então olha que interessante, em Tiago capítulo 1 verso 22 nós lemos: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então quem escuta a palavra e não pratica, engana a si mesmo, perde tempo, então vive uma vida de aparência. Tiago continua o raciocínio: porque se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que se atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que ele está falando? Ele está falando, aquela pessoa que escuta a palavra de Deus e não pratica, é que nem você passar na frente do espelho e se ver rápido e logo você esquece do que você viu. Agora, se você passa na frente do espelho, se atenta aos detalhes, percebe as nuances, você não se esquece. Qual que é o ponto? Você escuta a palavra de Deus e procura praticar e começa a pensar: cara, onde é que isso é aplicável na minha vida? Como que isso aqui pode transformar a minha vida? O que eu preciso mudar para conseguir viver essa palavra? De quais amizades eu preciso me desvencilhar? Quais relacionamentos eu preciso me livrar? Eu preciso sair, De quais práticas eu preciso me livrar? Eu preciso parar de fazer para eu conseguir viver essa palavra. Ele está falando que quem faz isso será bem-aventurado no seu feito, ou seja, vai conseguir alcançar esse objetivo de viver a palavra. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus como objetivo das nossas vidas e começamos a escutar a sua palavra com o objetivo de viver ela, nós somos bem-aventurados. Nós vamos conseguir viver a palavra de Deus, nós vamos colocar essa palavra à prova. E aí eu comecei a refletir na minha vida. Hoje eu colho frutos de boas escolhas que eu fiz lá na minha adolescência, lá atrás, quando o Senhor Jesus começou a tocar no meu coração e começou a me mostrar o caminho que eu devia viver, obedecendo a palavra dele, mudando relacionamentos que eu tinha que estavam sendo tóxicos para mim e de mim para os outros também. Eu estava sendo problema na vida dos outros. E aí o Senhor começou a mudar meus caminhos. E aí, esses dias eu me vi comprando as coisinhas para minha filha, que ela vai começar a estudar na escola, e momentos assim de muita alegria, e eu fiquei pensando assim: obrigado, Deus. Obrigado por toda essa transformação que o Senhor promoveu na minha vida. Obrigado pela sua palavra ser viva e eficaz. Obrigado, porque a partir do momento que eu escolhi viver isso aqui, não foi só alegria, mas graças a Deus também não foi só tristeza. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo uma transformação real, e essa obra ela vai ser completa
completa na eternidade. Um dia a gente encontrando com Cristo na eternidade, essa obra vai ser completa. Então, qual que é o nosso desafio com essa palavra? É de que nós sejamos imitadores do exemplo supremo de obediência que é o próprio Cristo. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, o autor diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus se torna a fonte de eterna salvação para todos os que obedecem. E é interessante que o autor fala que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Isso é muito interessante, porque quando nós vamos ver o relato do Getsemane, quando Jesus estava em sofrimento assim, nas suas emoções, na sua alma, né, na sua psique, antes ainda de ser açoitado, antes de ser levado à cruz, no Getsemane ele começa a orar, e em Mateus 26 nós lemos esse relato, Mateus 26, 38. Jesus fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. No verso seguinte, o próprio Cristo fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Qual que é meu ponto aqui? O próprio Cristo, ele não relativiza a obediência dele se baseando nas emoções. Então ele está profundamente triste, com a sensação de morte. Ele está falando que ele está sentindo como se essa tristeza fosse mortal para ele, fosse matar ele. E ainda assim, ele segue um caminho de obediência, entregando para Deus a sua vontade, o seu desejo. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é ser experimentado em dores. E nessas dores, nesse sofrimento, ele aprendeu a obedecer. Isso é muito interessante, porque nós precisamos seguir esse caminho de obediência sendo imitadores de Jesus. C.S. Lewis vai chamar isso do jogo da santa imitação. Nós vamos imitando Jesus, imitando, até que nós aprendamos a viver como ele sem ter que pensar em imitar. É o jogo da santa imitação. E ainda que quando um dia a gente sinta que consegue obedecer mais, consegue viver com mais tranquilidade essa palavra, que isso nunca seja um motivo de orgulho para nós, nunca seja um motivo de soberba para nós. Em Lucas 17:10, o autor nos diz: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu me lembro quando eu chegava com boletim para os meus pais, com nota boa, né? Eles falavam: nossa, que bacana, tal, mas não fez mais que sua obrigação. Porque nós não fazemos mais do que a nossa obrigação quando nós obedecemos a Deus. E um ponto muito importante da gente levar em consideração é que nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós não estamos sozinhos. Por que Jesus eleva, então, a lei ao nível de intenção, relações com o coração, com o pensamento, com a intenção? É porque agora nós temos o Espírito Santo dentro, validando as intenções, nos ajudando a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, né? E essa santidade, quem vai produzir em nós é o Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, mais fácil vai ficar obedecer, porque ele vai produzir em nós essa obediência. Então, nós temos que ansiar pela volta de Jesus, porque a esperança na volta dele vai nos manter firmes em Deus. Nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo, porque ele vai moldar o nosso coração, tirando o coração de pedra, nos dando um coração de carne, batendo por Jesus, e que essa caminhada de obediência nos gere em nós assim, um caminho de santidade, gere em nós um caminho de entrega para Deus, de buscar fazer a vontade dele, independente do que isso me custe, independente de quanto tempo vai levar, mas crendo que a obra dele vai ser completa, porque ele é quem faz essa obra em nós e através de nós. Amém? Tamo junto, espero que você tenha gostado dessa palavra. Envie para mais pessoas, para quem você acha que vai ser edificado escutando ela. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!